eu sou especialmente, como sabem, ligado à economia. Eu não vejo propostas, não vi ainda, propostas na área da economia que me permitam tomar algum... Mas, Zé Carlos, enfim, vou repetir com os meus pedidos de desculpa, quer tu, quer o engenheiro António Venâncio, pelo que nós sabemos, em termos de peso político, e isso é importante, que nós temos que reconhecer, vocês até nos podem depois surpreender nos debates e tal, mas nós temos que convir que no quadro atual, por muito boas ideias que tenham, não têm o peso político por isso é que, se fosse quando foi o engenheiro António Venâncio, o presidente João Lourenço interessou-se lá alguma coisa por isso? Não se interessou. O alvo do presidente João Lourenço e a preocupação são estes que conhecem a máquina do partido, podem, porque esta coisa quem vai eleger são os delegados, não é? Quem vai eleger... Até porque Nando é membro do Birro Político e Gino Carneiro é membro do Comitê Central. Sim, até por isso. São naturalmente delegados a qualquer congresso. Portanto, eu do ponto de vista do perfil, eu gostaria mais de ver, enfim, gostaria de ver um civil à frente do... Essa é só uma pergunta para medir aqui a temperatura nos estúdios. O Smith Chicote foi o único que indicou o nome. O Smith Chicote vota no general Gino Carneiro. E o Joaquim Jaime? Eu penso que é muito cedo, que é para ter uma perspectiva em relação a isso. Quem tiver que dirigir o MPLA, em princípio, eu penso que no atual quadro estatutário terá de ser alguém capaz de defrontar o potencial candidato da UNITA. E quem seria? Se as eleições fossem amanhã, havendo 4 pré-candidatos no MPLA, quem desses 4 estaria em melhores condições de defrontar o engenheiro Adalberto Costa Júnior? Olha, eu preferia ir à busca de alguém que não consta dos E um erro, não é defrontar Adalberto Costa Júnior. Não esqueça Chivuco-Vuco. O Chivuco-Vuco é o segundo tema do nosso debate. Quando o Jaime... Zé Carlos... Naquele momento de candidaturas a presidente da República... Eu vou só fazer... Não, mas deixa o Jaime concluir. Sim. O Bacuta interrompeu o Jaime. Jaime, faz favor. Sim, para além das qualidades apresentadas pelo Chicote, também já há requisitos estatutários, honestidade, integridade, conhecimento do profundo partido, defesa dos seus ideais e tudo mais ali. Mas eu gostava que fosse alguém também que, para além de preencher os requisitos internos, ele tem de preencher os requisitos externos. Não vê nesses 4 alguém que reúna todos esses requisitos? Internos e externos, como está a dizer. Olha, na política... O Macuta e o Carlos Rosado foram claros. Não veem ninguém. Presentemente não veem ninguém. Será também a sua posição? Sim, eu leio os escritos do Dr. Carlos, mas não basta esse seu arcabouço intelectual. O Carlos que eu me referi é Carlos Rosado de Carvalho. Não, o outro é José Carlos. Sim, o José Carlos de Almeida. Leio os seus escritos e tem de uma elevação intelectual muito alta, mas só isso não basta para entrar para essa competição política neste nível. Só um dado, o Carlos Rosado diz que preferia que não fosse militar. Assim, Jaime é indiferente, sendo militar ou civil. Para mim é indiferente. Nós vemos como é que os tigres asiáticos saíram do nada para o que são hoje, e não foi com oferecer não foi com rebuçados, nem chocolates. Tiveram lideranças muito duras lá e eles estão onde estão. Mas eu gostava de ir à busca de alguém que disse, o Dr. Macuta Kondo, o Dr. Bonito ainda é uma pessoa que reúne algumas qualidades. Sabem que também é general. Bordito Souza também foi general, foi comissário político das FAPLA e é general reformado, tal como andou. Eu preferia o Dr. Adalberto Costa Júnior é brigadeiro. Mas nunca esteve é um brigadeiro formal, no âmbito dos acordos de paz. Mas vamos encerrar esse capítulo. Vamos encerrar com o Jaime e com o ponto de ordem que o Zé Carlos está a pedir. Jaime, conclua só. Sim, para o atual quadro eu ia buscar alguém. Acha que o Dr. Bonito era... Sim, para mim o Dr. Bonito. Zé Carlos, é mesmo o seu ponto de ordem para transitarmos para o ponto seguinte que tem a ver com o já servir a bola. Eu sou um indivíduo do MPLA, nunca roubei, nunca fui para a cadeia, fui comissário político. Também militar. Sim, fui comissário político das Forças Armadas, comissário político. Sou um indivíduo muito ligado à docência. Todas as pessoas me conhecem nesse sentido.
sou um indivíduo capaz de unificar as alas. Convidados. Eu sou capaz de unificar as alas. Está a falar, faz lembrar a música do Paulo Flores, Minha Senhora, sou honesto e trabalhador, melhor pessoa não conhece. Mas é verdade. Eu não conheço ninguém melhor do que ele próprio. Está a ver? Não, sabe porquê? Porque são factos. São factos. Bem, mas vamos ter que ensinar. Mas eu tenho que falar de mim. Ninguém está a duvidar. Aliás, eu devo aqui abrir. É verdade. Calma, Macuta. Zé Carlos também, calma. Eu devo aqui dizer para os nossos convidados, para os ouvintes, que eu conheço o Zé Carlos há mais de 40 anos, somos amigos. Isso não quer dizer, ninguém está a pôr em causa a sua honestidade, como disse o Carlos Rosado Carvalho, ou a sua inovação intelectual, como disse o Joaquim Jaime. Agora, não foi convidado aqui para fazer campanha. Faça a campanha. Não, mas eu estou a falar de um candidato, não é? O candidato Zé Carlos, sim. Claro que é o melhor para si, por isso é que você é pré-candidato. Ainda não é um candidato. Pré-candidato. Mas eu estou a dizer... Mas tem que concluir, meu caro. Vou concluir. Eu sou capaz, eu sou o único, eu sou dos únicos que é capaz de unificar as alas do MPLA. Muito bem. A sério. Vamos para o segundo ponto da agenda, com 30 segundos para o Adebayo dizer que está com a mão no ar muito tempo. Só uma nota final. Mas é mesmo, não uma hora final. Não uma hora final. São 30 segundos finais. Só uma nota final. Se o João Lourenço consegue rever agora os estatutos já em dezembro, é importante dizer que ainda que ele não consiga a posterior rever a Constituição, ele continuaria de certeza de pedra e cal na liderança do MPLA em 2027, com a faca e o queijo na mão, ainda presidente da República em funções, sendo certo que seria ele a indicar o cabeça de lista do MPLA às eleições. Deste modo, o senhor já disse isso. O senhor já disse isso. Só mais 15 segundos. Eu aconselharia que os putativos candidatos a avançar no próximo Congresso Eletivo não descartassem, inclusive, a hipótese de, em extreme, poderem, inclusive, fundir candidaturas caso tenham de enfrentar o presidente João Lourenço. É mesmo consultor. Está já a fazer consultoria grátis. Meus senhores, o outro facto que marcou esta semana foi a legalização do Para Já Servir Angola. Era projeto político, fez 3 tentativas falhadas e finalmente esta semana o Tribunal Constitucional anotou, legalizou o Para Já Servir Angola, partido liderado por Abel Chivuco Vuco. E a grande questão é a seguinte: uma vez que os membros deste agora partido político estão no grupo parlamentar da UNITA, com base na plataforma política que é a Frente Patriótica Unida, o que é que os senhores acham? A legalização do Para Já, vou começar por si, Zé Carlos, pronto, vou começar mesmo por si porque já está a querer falar. A legalização do Para Já vai fortalecer a FPU, Frente Patriótica Unida, ou vai fragilizar, tendo em conta que Abel Chivuco Vuco poderá caminhar sozinho e ser também um candidato às próximas eleições? Agora, para esse tema, vamos dar 3 minutos a cada um. 3 minutos. Sim, eu fico muito contente por isso, porque vai facilitar o meu partido, porque Abel Chivuco Vuco também pretende ser presidente, pretende se candidatar à presidência da República e, portanto, vai haver separação, porque neste mandato há essa coligação entre a UNITA, entre a UNITA e o partido e o grupo do Chivuco Vuco, permitiu que tivesse um número elevado de deputados. Não aconteceria se as eleições fossem separadas. E, portanto, eu fico muito contente porque vai permitir que uma terceira força possa fazer parte do jogo político. Mas como membro do MPLA fico muito contente porque eu sei que vai haver alguma fragilidade dos partidos da oposição devido à dispersão de votos. Mas é uma visão um bocadinho egoísta, não é? Não. Para o país. Não, porque no nosso país há bipolarização. Nós temos de compreender isso, a MPLA e a UNITA. Sim. E os outros partidos, portanto, vão tentar fazer acordos ou com o MPLA ou com a UNITA. E, portanto, eu acho que não é um pensamento egoísta
dizer que é uma vantagem. Sim, não, aliás, eu acompanho-te no raciocínio. Acho que, sem dúvida nenhuma, que uma das razões pelas quais o partido foi agora, eu não sei se é a segunda ou a terceira. É a terceira vez, não é? Nós no dia em que foi legalizado, dissemos que foi a terceira, mas acho que foi a quarta. É a quarta. O novo jornal fala de 3 tentativas falhadas. De qualquer modo, porque na primeiríssima vez Abel Chivuco apareceu com 23 mil candidaturas. Depois, na segunda tentativa, apareceu com 19 mil. Eu estou a dizer esses números porque o exigido por lei são apenas 7.500. Depois, não me lembro de facto qual terá sido a terceira. Nesta foram 8 mil e foi validado. Pronto, será a terceira ou a quarta? Pois. Mas porquê? Porque não, estávamos aqui este egoísta é entre aspas, não é? Porque como militante e como os partidos querem ganhar as eleições e querem continuar e, portanto, eu estou a ver este cenário. Um cenário em que haja uma divisão de votos na oposição é o cenário preferido para o MPLA. Porque no limite pode ser, na atual Constituição, pode ser presidente com 35%. Sim, mas Chivuco rouba mais votos ao MPLA ou à UNITA? Não, rouba mais votos à UNITA. O eleitorado de Chivuco é mais próximo do MPLA ou mais próximo da UNITA? É mais próximo da UNITA. Mais próximo da UNITA, até porque... Pela sua origem política. Pela sua origem política. Mas Chivuco é um animal político com muita popularidade, pelo menos aqui em Luanda, nos centros urbanos. Mas não tem qualquer possibilidade de afrontar o MPLA, não tem. Ele poderá ter um número considerado de votos. E quanto à Frente Patriótica Unida, só para clarificar, o Zé Carlos acha que com Chivuco com total autonomia, com seu próprio partido, para já servir Angola, deixa a FPU? Não, eles podem se coligar, né? Podem fazer uma coligação pré-eleitoral ou pós-eleitoral? Ou pós-eleitoral, podem, mas em separado não há qualquer possibilidade. Sim, mas sendo o MPLA o partido mais votado, mesmo que a UNITA e o Para Já Servir Angola estejam coligados pela atual Constituição, o MPLA com 36% elege o presidente. Mas aí será difícil para o MPLA porque... Fica com maioria no Parlamento. Sim, será forçado a estabelecer acordos. Sim, mas voltemos à pergunta básica desta segunda parte do programa. O Zé Carlos acha que Chivuco vai mesmo deixar a Frente Patriótica Unida? Claro, porque ele tem a pretensão de ser o Chivuco. Um dos objetivos que fez que sempre que o Chivuco concorresse à presidência da UNITA, não é? Da UNITA primeiro, e depois criou o seu partido. Duas vezes com Samacuva. E criou o seu partido, criou a Casa CE. É com a intenção de ser presidente da República, se candidatar a presidente da República e ser eleito como tal. Ele tentou legalizar o seu partido com essa intenção, mas não acredito que ele se vai coligar, porque se coligar com a UNITA, dificilmente conseguirá atingir esse desiderato. Makuta Nkondo até já esteve com Chivuco da Casa CE. O que acha? Ok, muito obrigado. Eu já estive com Chivuco na UNITA, eu como independente, mas assessor de Samacuva. Já assisti como é que Chivuco, sei como é que Chivuco foi hostilizado na UNITA. Só sentar junto do Chivuco, próximo de você também é hostilizado. Chivuco isolado na UNITA. Já estive com Chivuco na Casa CE. O meu padrinho, a pessoa que me introduziu no parlamento, é Samacuva. O segundo padrinho é ele, Chivuco, já queria abandonar a política ativa, foi me buscar em casa. Eu tenho que reconhecer isso, conheço Chivuco. E acha que o seu padrinho vai continuar na FPU ou vai deixar? Escuta, é presidenciável. Chivuco não precisa de estar na FPU nem no parlamento. Entrou na FPU para demonstrar ao João Lourenço
que ele ainda está vivo politicamente, porque segundo ele queriam lhe barrar, queriam lhe afastar da política, da vida política. Então, para não ficar em casa a cruzar os braços, é uma oportunidade que ele teve de fazer. FPU como tal, para mim, não existe. FPU é a UNITA. Carlos, e por isso, desculpe, para terminar. Agora temos que ser rigorosos no tempo. Tem razão. Ainda vamos falar no final. Sim. Eu vou querer que os convidados façam uma projeção daquilo que será o discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação, porque será já, né, dia 15 é terça-feira. Aliás, vamos ter aqui uma emissão especial. Vamos pedir depois combinar com o Carlos, porque há a parte económica do discurso que vai merecer a análise dos nossos economistas também. Portanto, vamos ser rigorosos. Um minuto para terminar esta parte. Se acha que Chivuco Vuco vai deixar mesmo a Frente Patriótica? Vai sair da Frente Patriótica. Isso fragiliza a UNITA? E também, sim, fragiliza a UNITA. Mas parece que também é o MPLA que está a criar isto. Qual é o milagre que houve depois de sucessivos chumbos? O que faltava que Chivuco Vuco conseguiu obter agora para já ser legalizado? Ponto de interrogação. Carlos, Chivuco Vuco vai caminhar pelo seu próprio bem. Eu acompanho aqui o que o Makuta diz, que de facto eu sempre achei que era um erro do MPLA não legalizar o para já, pelas razões que o Zé Carlos apresentou, de dispersão de votos. Agora vamos lá ver se o MPLA vai a tempo de corrigir o erro que cometeu, não é? Se ainda é possível fazê-lo. Eu claramente acho que a ambição de Chivuco Vuco é ser Presidente da República. E, portanto, se mantiver esta ambição, porque uma coligação, eu não conheço muito bem, não sou jurista, não é? Mas deve ser o Presidente da coligação que é o candidato a Presidente da República. Neste caso, apesar de muito apoio que o Chivuco Vuco possa ter, penso que a UNITA reivindica naturalmente este lugar, aliás, como agora, não é? Mas de qualquer modo, numa eventual coligação entre a UNITA e o Prajá, o cabeça de lista é naturalmente o presidente da UNITA. Mas no cenário do Makuta que acompanhas, a saída de Chivuco Vuco da Frente Patriótica Unida fragiliza a UNITA? Eu acho que, eu não sei se fragiliza a UNITA, mas os votos que a UNITA teve nas anteriores eleições, os tais 44%, não é? Uma parte, eu não diria metade, mas uma parte importante são dos seguidores de Chivuco Vuco. Aliás, vimos o que é que aconteceu à Casa CE, não é? Portanto, Chivuco saiu e a casa morreu. Justamente. E, portanto, agora vamos ver o que é que... Aquilo que vai na minha cabeça é que Chivuco Vuco continua a querer ser Presidente da República. Se quiser ser Presidente da República, vai concorrer sozinho. Porque em coligação com a UNITA, esse lugar é da UNITA. Agora, eu também fiquei surpreendido, embora perceba isso numa lógica de sobrevivência política, a junção à FPU, mas a verdade é que o Chivuco Vuco tem demonstrado até algum apagamento, não é? Durante todo este período, Chivuco Vuco, eu acho que muitos de nós não acharíamos que a frente corresse, digamos assim, tão bem com duas pessoas e sobretudo com uma pessoa que é Chivuco Vuco, com um alter ego, com um ego muito grande, não é? E, portanto, o comportamento de Chivuco Vuco nesta... Surpreendeu-me pela positiva, desse ponto de vista. Portanto, eu estou aqui dividido, não é? Não sei se é este Chivuco Vuco dos últimos anos. Não achas que foi um autoapagamento para não ofuscar a liderança de Alberto Costa Júnior? Mas lá está. Esse Chivuco Vuco... O Smith vai falar depois. Esse Chivuco Vuco é um Chivuco Vuco mais, digamos, eventualmente pôr os interesses do país à frente. Se acredita que pode haver uma alternância, se ele acredita que pode haver uma alternância e que isso é bom para o país,
esta divisão de votos coloca em causa a possibilidade de alternância face à nossa Constituição, não é? Porque é mais fácil para o MPLA manter-se no poder com a oposição dispersa do que com a oposição junta. Agora, todos esses problemas, nós temos aqui um problema que eu tenho insistido muito, que é o seguinte: nós não conhecemos os resultados das eleições. Não conheço os resultados das eleições. Vou-lhe descontar na próxima intervenção. Nós precisamos, para uma análise mais profunda e sobretudo dos politólogos, etc., nós precisamos de resultados completos, dos resultados dos municípios, das assembleias de voto, para que seja melhor perceptível como é que foi essa distribuição dos votos. Sim, mas isso é uma questão que não só não cabe aqui, como é incontornável, porque a alteração à lei eleitoral, a última alteração, já retira a obrigatoriedade de se apresentar os resultados parcelares. Está na lei, ponto final. Nada a fazer. Joaquim Jaime, com Chivuco-Vuco autónomo, com o seu partido legalizado, a FPU fica mais fraca e, consequentemente, também a UNITA mais fragilizada? É isso? Olhando assim, é o fim da FPU. A FPU era literalmente a UNITA, liderada pelo engenheiro Roberto Costa Júnior, e o projeto, na altura, aquela ideia de partido, para já servir a Angola, liderado pelo doutor Abel Chivuco-Vuco. O Bloco Democrático. Sim, mas do ponto de vista concreto, o Bloco Democrático... Aliás, o Bloco tem um problema. O Bloco já está há 2 eleições sem participar. Em 2027, se não participa, será extinto, de acordo com a lei dos partidos políticos. Jaime. Aliás, Jaime é jurista. Mas mesmo integrando uma coligação, porque na anterior não participou. Quer dizer, na anterior, em rigor, participou. Não. Tem que participar como partido. A ou lei como diz... coligação. Ou coligado. Mas a FPU não foi coligação. Mas esta última não foi coligado, mas na anterior foi coligado. Sim, exatamente. Na anterior esteve na Casa C. É isso que eu estou a dizer. Aliás, eu creio, estão aqui os juristas que nos poderão corrigir, e sobre a ambição ou não do... Carlos, não se esqueças que roubamos a palavra. É só para dizer. Inicialmente, a Frente Patriótica queria ser coligação. Só não foi coligação com medo que fosse chumbada no Tribunal Constitucional. Mas ainda que o não só, também se falou que a UNITA não abdica dos seus símbolos, mas vamos devolver a palavra. Não é só isso. Os 3 antigos movimentos de libertação nacional não coligam. O MPLA é MPLA. Mas para já não é antigo movimento de libertação nacional. O que o Macuta está a dizer é que os três movimentos, MPLA, FNLA e UNITA, não se desfiguram. Calma, Jaime. É uma opinião. Estamos a interpretar o que está a dizer o Macuta. Eles podem absorver outros entes. Para eles é integração. Integração, não coligação que leve a uma desfiguração. Mas a política, eu não sei se as lideranças mudaram. Eu não sei se são exatamente assim, com o objetivo de chegarem ao poder, não é? Vamos aos factos, Carlos. O Macuta tem razão. O Holden Roberto já morreu. Hoje está o professor Nimi assim. A FNLA é aquela FNLA. Doutor Sabimos já morreu. Samacuva esteve 16 anos à frente da UNITA. Hoje está o engenheiro Adalberto. A UNITA é a UNITA. O Agostinho Neto morreu. O presidente João José Eduardo passou o testemunho pacificamente a João Lourenço. E o MPLA está aí. Quem é que acreditaria que Chivuco-Vuco concorresse com estes problemas todos que teve com a UNITA? Quem é que acreditaria que Chivuco-Vuco aceitasse concorrer com a UNITA? Eu não acreditava. Ele não tem hipótese. O Macuta, eu sei que não tinha hipótese. Nem concorreu com a UNITA. Concorreu pela UNITA. A oposição dividida terá menos hipótese de chegar ao poder. Vamos voltar ao Jaime então. Jaime. Parece que me entendeste. Eu entendi perfeitamente. Assim. Regressando, é o fim da FPU. A FPU desaparece. Aquela questão, o fim da FPU significa alguma fragilização da UNITA? Vai acender algum debate interno, aquela ala radical que não queria o regresso do Dr. Abel Chivuco-Vuco, que entendia que a UNITA tinha força suficiente para caminhar sem estar atreladas ao grupo do Abel Chivuco-Vuco, do Bloco Democrático, os ativistas. E esse grupo tem muita força no interior da UNITA. Com o anúncio da delegação dos veteranos. Sim, do para já. Aliás, se o Samacuva esteve aqui neste estúdio, sentado onde está o Macuta e disse que não concordou com a FPU, claramente até que disse que a UNITA tinha dado muito mais do que recebeu. Jaime, só apenas para recordar. Representa o fim da FPU e a desintegração daquela bancada parlamentar, daquele grupo parlamentar. Aliás, dos 90 deputados,
parece que Chivuco 30 não são da UNITA. Chivuco vai sair já. Chivuco não luta para ser deputado. Isto é a outra parte desta questão. Vamos só concluir se a legalização do para já e eventualmente a saída da FPU fragiliza a UNITA enquanto principal partido na oposição. Vai naturalmente fragilizar a UNITA, porque nós verificamos que a UNITA cresceu justamente naquelas praças eleitorais onde a Casa C desapareceu. Há um voto pessoal de Abel Chivuco e os seguidores, os fiéis simpatizantes de Abel Chivuco depositaram a sua confiança política na força política em que Abel Chivuco esteve. Vimos o crescimento da UNITA em Luanda, em Malange, Kwanza Norte, Zaire, Cabinda, Namibe, que são exceção de facto aquelas praças eleitorais onde a Casa CE teve muito apoio e sempre teve apoio desde o seu surgimento. Com a expulsão, desculpa a grosseridade da expressão, de Abel Chivuco, os seguidores de Abel Chivuco foram depositar a sua confiança política à UNITA, onde ele estava. Então, vai que na alternância, aquela palavra de ordem, alternância, mudança, aquela alternância é com a FPU, a capa da FPU, mas aquela capa lá dentro que é uma onça vestida de pele de cordeiro, que é unida. Há uma coisa que o Makuta Nkondo disse, que vocês não prestaram atenção. A legalização do para já, nesta altura, por que razão? Porque finalmente, Chivuco conseguiu reunir os requisitos. Porque o MPLA acha que é melhor para ele. E não achava em 2022. O grupo acha que é melhor para ele. Queres também responder a esta questão? Não, só para que concluir o meu raciocínio. Eu não queria entrar nessa especulação. Mas tu faz. Mas há bocado estavas a especular mais até. Deixa lá o Jaime falar. Eu já declarei a minha opinião relativamente a isso aqui na MFM, foi noticiado. E todos nós sabemos que há mudanças que ocorreram no Tribunal Constitucional que está a trazer alguma qualidade nas decisões daquele tribunal. Temos que reconhecer isso também. Qual é a mudança? Repara, quando o primeiro chumbo do projeto político para já, eu declarei publicamente em relação a isso, que era um acordo muito sofrido do ponto de vista do ponto de vista da sua estrutura, fundamentação das decisões. O juiz, quando diz que inutiliza as assinaturas da província do Mochico em 800 e tal assinaturas, ele não deve se referir na generalidade, tem de identificar os processos e qual é o vício identificado em cada processo. Realmente, um juiz sério não escreve uma coisa daquelas. E eu disse que este acordo podia valer para muita coisa, mas do ponto de vista do direito, era um acordo que podia se recorrer dele. Então, por isso que eu estou a dizer, as mudanças que ocorreram no Tribunal Constitucional, com a entrada da doutora Laurinda Cardoso, ela levou alguma qualidade nas decisões daquele tribunal. Mas voltando para a Casa CE, aliás, para a Casa CE, para eu aí também não concordo com isso. Só concluir, mas não obrigado a concordar, mas é obrigado a ouvir. Sim. Obrigado a dizer que não concordo. Voltando para os reflexos, a primeira coisa que vai acontecer é a desintegração do grupo parlamentar. Muitas mensagens de ouvintes estavam com saudades de ouvi-lo. A desintegração do grupo parlamentar da UNITA, porque o grupo da Abel Chivuco terá que se declarar independente, sob pena de perderem o mandato, porque o estatuto do deputado tem como requisito para a perda de mandato a filiação de um partido político diferente daquele pelo qual foi eleito. Mesmo quando tinhas sido eleito, quando isso tenha ocorrido e não eras de partido nenhum? Independentemente da superveniência desta filiação, do ponto de vista formal, se alguém está na lista da UNITA, este indivíduo deve estar apenas no grupo parlamentar da UNITA, independentemente de tudo. O Jaime está a tocar numa questão muito importante. Continua. A partir do momento... momento... Houve um facto recente. A Casa CE, depois daquela cisão, depois da saída da Abel Chivuco, tínhamos... A Casa CE, lembra-se, tinha 16 deputados. 8 estavam com o Chivuco e os outros 8 ficaram com o novo presidente, que foi o Manuel Fernandes. Os 8 que estavam com o Chivuco
entre os quais estava Lindo Bernardo Tito, tiveram que declarar-se independentes. Exatamente. Caso contrário, perderiam o mandato. Está na lei. Não Aliás, é o Estatuto do Deputado aprovado pela Lei 17/12 de 16 de maio. Lei. Se quiser ser mais preciso, vai para o seu artigo 12º, a linha D. E eu posso ler. O deputado perde o mandato sempre que se filia em partido diferente daquele por cuja lista foi eleito. E todos os integrantes do Para Já Servir Angola, que estão no grupo parlamentar da UNITA por força do acordo da FPU, eles estão abrangidos por esta Não, porque a filiação não é automática. Calma. É requerida. Calma. O que significa que... Ele está a falar bem, é assim mesmo. Mas, velho, Makuta, Deixa Deixa eu falar. É assim mesmo. Razão pela qual David Mendes Jovem, deixa eu falar. independente. O Smith, tu hoje vai ter a oportunidade de falar. O Makuta e o Jaime defendem a mesma posição. Não é assim mesmo. É a posição da lei, O não é David nossa. Mendes é por isso manteve-se independente, senão perdia o mandato. Estás a ver? Chicote, se não Mas deixar o pode-se Jaime manter falar... independente. Mas Existe não, essa possibilidade não, de se tem que manter independente. declarar-se Carlos Eu não Rosado sou membro Carvalho, da Casa C. o deputado que deixa de estar vinculado ao partido pelo qual foi eleito. A lei está aqui, eu estou a olhar para a lei. Não é o partido do qual é militante. O partido pelo qual foi eleito. Mas aqui Sim, trata-se de depende- uma coligação, não é? Não é coligação, é FPU. Não, a Casa C é- Smith Chicote, por favor. Vamos aqui, estamos a fazer pedagogia. Mas eu não me atrevo A nessa- Frente nessa Patriótica, discussão. meus senhores, a Frente Patriótica Unida não é nenhuma coligação. Do ponto de vista jurídico não existe. Não existe. Não tem exigência formal. É uma plataforma, ok? A Casa C foi inscrita no Tribunal Constitucional como coligação eleitoral. A FPU não foi. Portanto, todos os deputados da UNITA, os 90, foram eleitos pela lista da UNITA. Da UNITA. Se cada um deles, ou um grupo deles, filiar-se a um outro partido, são abrangidos por esta lei, que já me está... Exatamente. Só para dar um exemplo concreto, o doutor o Justino Pinto de Andrade teve que suspender a sua militância no Bloco Democrático para poder estar no grupo parlamentar da UNITA, senão entraria em incompatibilidade com essa discussão normativa. E aqui a lei não diz que o indivíduo tem um cartão inscrito, basta que você faça parte daquela lista. Se tiver um cartão inscrito de um partido diferente daquele partido por o qual você foi eleito, você perde o mandato. Então, estes deputados, para não perderem o mandato, e eu não acredito que o Para Já Servir Angola, recentemente legalizado, Dr. Abel Chivucovuco e o seu grupo vão permitir que uma comissão ad hoc, uma comissão eventual, conduza os destinos do partido sem a supervisão dele. Vai haver efetivamente uma forma bastante elegante de eles se despedirem da UNITA, notificar a Assembleia Nacional, e porque o Dr. Abel Chivucovuco é o terceiro vice-presidente. Vai forçar uma nova eleição, assim que a Assembleia Nacional arrancar, uma nova eleição, que é para a UNITA indicar o seu candidato ao preenchimento daquela vaga, caso ainda tenha o quórum suficiente para ser dono da vaga do terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Esse é o impacto político direto da legalização do Para Já Servir Angola. Está a fazer claramente Quero que uma os deputados do Para Já vão ser Vamos independentes. ouvir o Smith Independentes. Chicote. Smith Chicote, agora é a sua vez de contrariar aquilo que disse o Jaime e o Makuta Nkondo também. Está a fazer claramente uma interpretação errada da norma. Está escrito que o deputado perde o mandato naquelas situações em que vem afiliar-se numa força política diferente da qual foi eleito. Ora, no momento em que... Não. É assim. Deixa os Posso outros não falar. falar, camarada? Cuja lista. Daí que não há obrigatoriedade do Deixe-me, indivíduo por favor, integrante da terminar. lista ser militante daquele No partido. momento em que os deputados foram eleitos, o Para Já não tinha personalidade jurídica. Agora que o Para Já é, do ponto de vista legal, uma força política, ainda assim, os deputados que concorreram e foram eleitos pela lista Posso da fazer uma UNITA, pergunta? Uma pergunta simples. Para mim, é mesmo a minha ignorância. Abel Chivucovuco pode amanhã tomar posse como presidente do Para Já Servir Angola Tem que ser militante. e ser deputado da UNITA? Não.
o Abel teria neste caso de suspender ou renunciar ao mandato, porque enquanto presidente é naturalmente militante. Todavia, este vínculo não abrange os demais deputados ligados ao para já eleitos pela lista da UNITA, porque a não ser que estes solicitassem a militância junto do Praja Mas isso Servir é Angola. provável que aconteça. Chicote, o que é legalização do partido? É a apresentação de uma lista de cidadãos. Deixa-me falar, Chicote. Sim. Como é que você legaliza o seu partido? O Abel Chivuco apresentou uma lista com 8.000 assinaturas. Destes 8.000 estão os 16 que se encontram no Parlamento eleitos pela lista da UNITA. A militância não é automática. A militância não é automática. Mas o problema que nós estamos aqui a dizer é que o que é provável é que eles solicitem militância. Aí sim perdem o mandato. Aí perderiam. Até que isso não faz sentido que isso não aconteça. Você está a fazer confusão. Há aqui 3 questões. Uma, o Jaime e o Makuto Nkondi, agora também o Carlos Rosado, estão a partir do princípio que nenhum deles vai querer deixar o Parlamento. Exatamente. Nem Abel Chivuco, nem seus companheiros. Não, Chivuco vai deixar. Pronto. Vai deixar. Aliás, Chivuco, quando era presidente da Casa Sé, nunca tomou lugar no Parlamento. E era a terceira força, por razões óbvias, assim como o Samacuva também não quis ser deputado. Isso é outra questão. Mas a primeira questão é, parte do princípio, no raciocínio lógico do Joaquim Jaime, do Makuto Nkondi e também do Carlos Rosado de Carvalho, que eles não vão deixar o Parlamento. Ponto número 1. Ponto número 2. A única condição para que se mantenham no Parlamento e sejam militantes do Para Já Servir Angola é declararem-se como independentes. Portanto, isto é de lei e é claro. E o histórico de militância, o histórico de listas de partidos, já conheço. Olha, nas primeiras eleições, eu tenho uma boa memória, graças a Deus, nas primeiras eleições de 1992, o MPLA tinha um deputado independente que não era membro do MPLA. Sabe quem é? O Dr. Lázaro Dias, que depois foi ministro da... Se eles requerem a militância, perdem o mandato. Automaticamente. Se tivesse requerido a militância de um partido diferente do MPLA. Que é diferente da UNITA. Que é diferente da UNITA. Então, onde é que estamos em desacordo? Smith Chicote. Porque da interpretação feita pelo colega de painel, passava-se a ideia de que o processo opera-se de forma automática. Estamos a falar a mesma coisa. Não, quer dizer, o que nós estamos a dizer é que a própria comissão instaladora deve ter membros que estão no Parlamento, não é? É isso que eu disse. Justamente. E o que é natural. Não creio que seja. Diga? Não creio que o seja. Então, o doutor Xavier, meu caro, eu conheço, o doutor Xavier Jaime foi o mandatário do Para Já, junto do Tribunal Constitucional, e é deputado, e até tem um dos vice-presidentes, ou secretário-geral. O irmão do Américo. Não estou a ver o Américo. Aqui há duas questões, há duas dimensões do debate. Mas o Justino fez, não é? Embora o Justino tenha feito por outras razões. Teve que suspender a militância por outras razões. Aqui não estamos a dizer se achamos que sim ou que não. Estamos a falar de factos. Xavier Jaime está no Parlamento. Américo Chivuco está no Parlamento. Portanto, é o mais provável. Isso é uma decisão da próxima semana, é uma decisão do ano que vem. Para a semana, eles agora estão no Lubango, nas jornadas parlamentares da UNITA, que terminam amanhã, domingo. Para a semana, eu vi o Abel Chivuco falou ontem à Rádio Nacional de Angola e à Rádio Eclésia a dizer, calma, para a semana vamos falar sobre isso. Portanto, não vamos nos enervar como está a aparecer o semblante do Smith Chicote. Porque eu posso só um ponto de ordem relativamente aqui ao Jaime. É verdade que Laurinda Cardoso é outro nível, não é? Como presidente do Tribunal Constitucional. Já diz isso muitas vezes. Mas não deixa de ser verdade que o Tribunal Constitucional, no limite, faz aquilo que o MPLA quer. E, portanto, é o que dizia o Makuta, não é? Porquê é que aprovaram agora? Só porque Laurinda Cardoso é a nova chefe do Tribunal Constitucional? Não, por amor de Deus, até porque... No campo das hipóteses tudo é válido. Claro, no campo das hipóteses, lá está. Estamos a especular. Há uma hipótese segundo a qual, voltamos ao debate inicial, o João Lourenço quer usar Chivuco para contrapor. É exatamente aquilo que se passou entre José Kabila e Félix Tshisekedi, aquele deal. Mas neste quesito há uma outra questão. Será que Chivuco
se submete como peão de João Lourenço para enfraquecer a UNITA? Não, eu não estou a dizer isso. Já é uma eu estou a fazer uma pergunta. Sim, é uma consequência que tu estás a retirar. O que eu estou a dizer é o seguinte: o para já não seria legalizado se não fosse conveniente para o MPLA. Exatamente, exatamente. Nunca seria legalizado, independentemente do valor, do reconhecimento que nós temos da Laurindo Carlos, não seria legalizado. Carlos, abre o espaço. Zé Carlos, não, mas sim. é um ponto de ordem ou para apoiar o Carlos ou para contrapor, nem para falar de outra questão. Não é de outra questão. Esta possibilidade de a legalização do partido. Por que aconteceu nesta altura? Não é possibilidade. Porque há depois a possibilidade de o MPLA, com apoio do partido do Abel Vucu alterarem a Constituição. Bingo! São os tais 16 votos. Exatamente. Os 124. É o terceiro mandato. Mas o ponto não é isso que nós estávamos a falar. Não, é conveniente para o MPLA. Porque divide a oposição e que pode mais lá Só um minuto, Joaquim Jaime Carlos do Trabalho. O Zé Carlos pediu um ponto de ordem. Deixa o Zé Carlos. Há esta possibilidade de o MPLA alterar a Constituição com base... Sem necessitar da UNITA. Sem necessitar de... Mas é hipótese. Pronto. Sim. Deixa o Zé Carlos contextualizar a hipótese. Alterando a Constituição, sobretudo no sistema presidencial, dá a possibilidade de um terceiro mandato. Exatamente. E todas essas manobras que têm havido, enfim, as discussões entre os membros do MPLA, sobretudo os contemporâneos do presidente João Lourenço, é com base nessa pretensão de o presidente João Lourenço voltar a se candidatar e ter respaldo constitucional. O número de mandatos zerava? Sim. Exatamente, é esse mas jogo político. Não precisava dessa manobra. O desejo da UNITA conformar o sistema eleitoral ao sistema político. Não sei se é desejo da UNITA permitir que o presidente... A intenção... O efeito seria automático. Não. A UNITA, tanto pela voz de Alberto Costa Júnior como de outros dirigentes, já disseram repetidas vezes que não admitem terceiro mandato. Pronto, agora... A hipótese que o Zé Carlos está a avançar é que os 2 mandatos do presidente João Lourenço seriam zerados com base numa nova Constituição. É uma hipótese que está a ser levantada. Com base numa Constituição revisada. A adequação. Não terminei. E nessa hipótese, o Abel Vucu abdicaria do seu desejo de ser presidente. Pronto. Aí essa altura. Já confundiste, mas não confundi, não. Há essas 2 possibilidades. Não abdicaria no sentido de que ele acredita então, que pode ser. Lutou para ter um partido para não como tu, Zé Carlos. Não acreditas que vai ser presidente. Mas eu estou a dizer, há 2 hipóteses. Sim, mas só. Temos que ter um temos que ser coerentes. Então, sim, Vucu, que já a ser felicitado pela persistência, agora conseguiu legalizar o seu partido, abdica de concorrer à presidência da República. Vou explicar porquê. Porque se houver esse acordo... Mas o que é que o Chivuco ganharia com isso? Se houver esse acordo, podia ser com vantagens, quando há acordo há algumas vantagens... Está a falar de vantagens materiais, financeiras? Sim, há essas vantagens, nós sabemos. Proteção, enfim. Se houver essa possibilidade de alteração da Constituição, o atual Presidente da República poderá ter a possibilidade de se candidatar novamente. E se candidatar, obviamente, ganha as eleições. E nessa hipótese, o Abel Vucu abdicaria. Quer dizer, não teria possibilidade. Nós ouvimos a sua opinião. Quer dizer, não teria possibilidade. Não era porque não se candidatava, era porque perderia, não é? Sim, perderia. Era porque perderia. É isso. Vamos fazer um acordo, meus senhores. Dentro de 45 minutos, então, esse programa acaba. Portanto, vamos agora respeitar bem os 2 minutos. Já que o Zé Carlos lançou esta polémica e eu até interrompi o Jaime, estou aqui a receber uma mensagem de alguém que está a fazer contas lá em casa e que diz que nós não sabemos quantos dos deputados da UNITA, quantos dos 90 são do para já servir Angola. 40.
Não. Parece que não, muito menos. Muito menos. Não, mas velho, muito menos. devem ser 16. São 16, creio. Bem, Mas mas mais ou menos os que precisam, não é? Entre 14 e não, 16. os que precisa, Sim. incluindo os 2 da FNLA, os 2 do PRS e os 2 do Partido Humanista. Não sei. Não, são do MPLA. Quantos São do tem? Ela MPLA. está com Quantos deputados há? 230, não é? São do MPLA. Não, 220. 220, fazemos conta. Com todo o respeito MPLA pelo está com Partido 124. Humanista, eles são do MPLA. O MPLA está O com José Carlos de Almeida está Precisa de 100. Vamos fazer aqui as contas. contas. A maioria 2/3 são 146 deputados. Exatamente. Menos 124. Menos. Rapidamente. Espera aí. Ora, 146. 22 Menos que? E 24. São os- 124. Precisava de mais 22. Precisa Ou de mais seja, 22. Mais 22. Portanto, a pessoa que me está a mandar essa mensagem tem razão. Mesmo com todos os deputados que agora são do para já, o MPLA não conseguiria alterar a Constituição sem o concurso de alguns deputados da UNITA. Não é E possível. esse aí vem África, não é? Não sabemos. Não é Mas possível. já, mas a palavra Nem mesmo estando para em ti. África. 2 minutos para Não, ti. José Carlos de Almeida falou uma coisa séria. Aí a lei, eu estava lá no parlamento. Não é número de deputados, mas é a vontade do chefe. O chefe é o presidente Tá bem. do MPLA e o Tá MPLA. bem. Mas- Mesmo se não votar, eles que aquilo é formalidade. Está bem, mas Joaquim Jaime, acha que Aquilo passa. o para já foi legalizado neste momento para ser, vou usar uma palavra entre aspas, utilizado numa hipotética estratégia do MPLA para alterar a Constituição antes das próximas eleições de 2027? Essa é a leitura que faz? Não, eu não posso alinhar nesse pensamento. Né? Eu estaria aqui a admitir que o Tribunal Constitucional é um mero instrumento ao serviço de alguma vontade. Eu não quero pensar nesta possibilidade. Eu sempre disse que, e fui analisar os Mas acordos. nessa pergunta que eu fiz, Sim, não é. o Jaime não é. tem a virtude, para não dizer defeito, não responder as minhas perguntas. Mas eu já disse que não, Carlos Alves. Não pode ser. Não tem a ver pode com o ser isso. tribunal. A pergunta, vamos fazer a pergunta. Tu achas que as outras português. decisões Achas foram que- por incompetência, acha não que é? o MPLA, Não foi por guiado. o MPLA tem em vista um acordo futuro com o para já servir Angola para tentar alterar a Constituição? Não quero admitir essa hipótese para não viciar a decisão do tribunal segundo esse raciocínio. Eu não quero fazer essa Não vais ligação. viciar. Agora, o Jaime é engraçado. Mas vai- O Tribunal Constitucional. Smith Chicota, tem que ter calma. O Joaquim Jaime acha que o Tribunal Constitucional não é influenciado pelo MPLA. Mas agora acha que a opinião dele pode influenciar a doutora Laurinda Cardoso. Não é isto. Pronto, lidando com Alves, e eu aprendi a dar conta das armadilhas das perguntas. Por essa razão que às vezes eu respondo retoricamente Eu estou a também. contar só 2 minutos. As minhas perguntas vão dar mais 30 segundos. Tá bem, Alves. Não acredito nisso. O efeito concreto da legalização do para já servir Angola é que será uma força política decisiva para o controle político do parlamento, para a criação das condições de governabilidade para quem estiver no poder em 2027. Mas quem tomou essa decisão? Quem governar em 2027 terá que contar necessariamente com o apoio do para já para a criação das condições de governabilidade. A aprovação das leis na Assembleia Nacional tem que ter uma base política forte na Assembleia Nacional. Já Posso fazer mais uma pergunta? Já respondeu. Bacunta agora, só um minutinho. Joaquim Jaime, por que razão o para já, nas 2 ou 3 vezes anteriores, não foi legalizado? Acha que o Chivuco não tinha condições que tem agora? Não, o Chivuco tem muito organizado há muito tempo. A Casa CE... Por que razão não foi legalizado naquela altura? Eu queria conversar com o juiz redator daquilo, que é para poder nos explicar muito bem por que Aliás, o razão... Jaime disse aqui que tecnicamente, Bom, Jaime. aquele relatório de fundamentação, o Jaime disse aqui que tecnicamente estava muito mal concebido. Muito mal. Portanto, quer Porque dizer, a pergunta que eu estava a fazer ao Jaime, Muito mal. se ele acha se eles fizeram isso por orientação do MPLA ou por serem incompetentes. Não foi por serem incompetentes, porque eles sabem ler a lei, não é? muito bem. Makuta Ankondo, 2 minutos para esta questão. Admite esta hipótese de o MPLA futuramente, isto é, nos próximos 2 anos, porque as eleições têm data fixa, 2027, vir a fazer um acordo com a Casa CE e com os outros 3 partidos para alterar, fazer uma revisão constitucional? São os rumores que estão a circular. E qual é o Que rumor? houve Qual é o acordo. rumor que o Makuta mais Eu acredita? também sou apoiante de Abel Chivucovuco, mas
suspeito que tenha havido acordo qualquer entre Abel Chivukuvuku e João Lourenço. Não é todo o MPLA, porque o MPLA está dividido. Entre Chivukuvuku e João Lourenço. Onde está Chivukuvuku não critica João Lourenço. A mim me chama, ele próprio me chama sempre a atenção. Aliás, eu devo dizer que ontem eu ouvi, ouvi o Bacuta numa rádio dizer que está disponível para trabalhar com o Chivukuvuku no Projeto Servir Angola. Mas tem essa independência, mas não é? Desculpa, do que está a dizer. Não é? Então, meu viste mal, eu disse, é Rádio Eclésia. Se a casa se não depender de muletas... O para já servir Angola. O para já servir Angola, se não depender de muletas, de qualquer formação política, está bem. Sabe que Chivukuvuku me convidou para eu figurar na lista, estou a falar na rádio, para figurar naquela lista da FPU. Eu recusei. Chivukuvuku usou Abel Lubota, sabendo que eu era o secretário de Francisco Xavier Lubota. Esse da FLEC. Tá bem. Mas eu recusei, eu sei. Chivukuvuku sabe por quê? Porque conhece as minhas opiniões. Se não tiver precisar de muletas... Mas muletas, nesse caso, quais seriam as muletas para o para já servir Angola? Pela UNITA. Vamos ouvir também o... Smith Chigote. A pergunta está aí. Atentamente os mais velhos. Mas é só 2 minutos, não vão pegar os mais velhos, é só opinião, não é? Chicote, é só a nossa opinião. Você pode dizer o que quiseres. Dá só a sua opinião. O Smith não foi convidado por ser mais velho ou mais novo, é por ter opinião. Sim. Eu, particularmente, a essa altura, não creio que o Abel Chivukuvuku volte a ser, do ponto de vista daquilo que é a aspiração ao poder, presidência, um player determinante nos próximos pleitos eleitorais, em primeiro lugar. Segundo lugar, não acredito que um player ator determinado. Acha que não será? Perdeu este tempo. Os contextos são a essa altura completamente diferentes. 2012, 2017 não é 2024 e não será 2027. E não será sequer uma terceira via, porque para já essa altura não reúne os requisitos ou pressupostos para poder ser uma terceira via. Ou seja, porque para que assim fosse, teria de demonstrar capacidade de bater de frente com os dois grandes instituídos a essa altura, o MPLA e a UNITA, teria de ter a capacidade de ser um fator determinante em caso de desbloqueio para a formação do governo, naquelas situações em que quem vencesse as eleições não obtivesse maioria absoluta. Mas o processo foi legalizado há 3 ou 4 dias. Estamos a olhar para aquilo que são os factos. O contexto é hoje completamente diferente. É muito comprido. E porque a essa altura, reparem que o eleitorado encontra-se completamente sectarizado em 2 blocos. Polarizado. Em 2 blocos. Um que quer alternância... Sectarizado. Pronto, mas continua então. 2 blocos. Um que quer a alternância a qualquer custo e um segundo bloco que pode optar pela continuidade. E nesta ordem da ideia, eu quero acreditar que em 2027 Adalberto Costa Júnior poderá eventualmente dar um checkmate a Abel Chivukuvuku caso venha a apelar por um voto útil. O que quer dizer dar um checkmate? Um checkmate, ele pode trazer um discurso assente nos seguintes termos: queremos tirar já o MPLA do poder. É um facto. Quem está mais próximo é a UNITA. Portanto, um voto útil em 2027 seria... Eu sigo aqui o... seria na UNITA. E, aliás, as últimas eleições de 2022 demonstraram isso de modo claro. Agora, só mesmo para terminar esta parte de modo muito rápido, relativamente às motivações que tiveram na base da saída agora, da legalização do para já servir Angola, eu não tenho dúvidas. São motivações de pendor eminentemente político-eleitoralista. Ou seja, o regime angolano, sobretudo o presidente João Lourenço a essa altura, percebeu nas eleições passadas que, afinal de contas, o Abel Chivukuvuku faz mais estragos juntando-se a UNITA e o Adalberto Costa Júnior, concentrando deste modo forças numa única força política que é a UNITA, e percebendo que, afinal de contas, surgindo o para já pode facilmente baralhar as contas em 2027, permitiu que o para já fosse legalizado. Portanto, deu-se agora o para já, e com o fim da FPU, o sistema, o regime vigente, não tenho dúvidas de que muito facilmente poderá usar o para já como um álibi
para justificar uma hipotética falsa dispersão de votos. Mas agora, precisamos, mais uma vez, repito, reiterar e recordar que 2012, 2017 não é 2024, nem será 2027. Sabes o que é que falta aqui, Alves? Faltam sondagens que existem em outros países para nós percebermos o que é que mudou. Nós não temos estudos de opinião. Nós não temos... Carlos, queres rir um bocadinho? Faltam sondagens. Se o censo está a patinar, agora imagina sondagens, né? Mas sondagem é uma coisa muito mais fácil de fazer, não é? Sim, mas e não há pelas razões que a gente conhece. Porque nós temos que perceber se efetivamente aquilo que o Chicote diz e com a qual eu concordo e que outras pessoas concordam, que é, o que é que vale Chivucovuco a essa altura? Qual é o peso político do Belo Chivucovuco? Eu entendo que o MPLA ganha com a autonomia do Brajá, pensando numa divisão dos votos. Agora, o que acontece é o seguinte: pensando no enfraquecimento da Unita. Justamente. O problema é o seguinte: deixa-me só concluir. Eu acho que o problema todo é sobre a posição que Chivucovuco vai tomar neste contexto. Se ele, porque é o Chicote, é o seguinte: Chivucovuco é a última hipótese que ele tem de chegar à presidência da República. Até pela idade e tudo o resto. Justamente. E portanto, nós vamos ver se nós temos aquele jovem Chivucovuco ambicioso, que dá o peito às balas e que quer ser Presidente da República, mesmo sendo ínfimas as suas possibilidades, ou se temos um Chivucovuco que quer alternância do poder. Se ele quiser a alternância do poder, do meu ponto de vista, ele vai coligar-se com a UNITA. Agora, e a UNITA também, do meu ponto de vista, isto era no tempo do Samacuva, embora haja pessoas ainda, porque a UNITA também quer alternância. E, eventualmente, por causa da alternância, pode estar disposta a sacrificar outras coisas, como nomeadamente, porque ficou claro, Macuta, eu não acompanho nisso. Eu, para mim, não sei se ficou claro, mas pelo menos eu percebi, a UNITA queria concorrer como coligação. E só não concorreu como coligação com medo que fosse chumbada pelo Tribunal Constitucional. Não sei, Jaime, até, e vocês que acompanham isso talvez com maior pormenor, parece-me que a ideia da UNITA era concorrer como coligação. Só não concorreu como coligação porque receava que a coligação fosse chumbada pelo Tribunal Constitucional. Carlos, o receio foi interno. Já disseste isso. Há grupos que definiam, desculpa mesmo, Alves. Há grupos que definiam que a UNITA tem história própria, tem símbolos próprios, tem ideologia própria, nós já falamos, e que não abriam mão disso sobre isso. Numa coligação. O Carlos já disse... Calma aí, Zé Carlos. O Carlos José já tinha dito o que acabou de dizer. O Macuta Nkondo até foi mais profundo. Diz que os partidos tradicionais, antigos movimentos de libertação, não abdicam da sua identidade. É isso que o Jaime está a dizer. Vamos encerrar esse capítulo. Não, isso não é verdade. É uma opinião. Nós temos que acabar o programa, meus senhores. Sim. Mas, qual é a sua opinião? Porquê que a UNITA não avançou para a formalização da FPU? Porque não era um partido legalizado. Não, porquê que não tentou legalizar? Não, a questão que o Carlos levantou, por que razão? Porque o movimento do Abel Chivucovuco não foi legalizado. Como não foi legalizado, não havia possibilidade de haver coligação. Com todo respeito, o Bloco Democrático é um partido fraco. E portanto, se o feitiço volta não havia qualquer possibilidade de haver coligação entre o Prajá servir Angola, porque para já não foi um partido ligado. Não sendo legalizado, não haveria qualquer possibilidade Estamos a ser desnecessariamente repetitivos. Sim. Naturalmente que só se faz coligação com entes formais, exatamente, partidos legais. Sim. Pronto, não avançou, é um facto consumado. Sim. Futurologia para depois. Vamos terminar o programa projetando a mensagem da próxima terça-feira, 15 de outubro, em que o Presidente vai ao Parlamento para ler o discurso sobre o Estado da Nação. Querem fazer projeção daquilo que o Presidente poderá dizer ou querem dar recados para enriquecer o discurso do Presidente? Jaime, para onde é que seria mais fácil? Eu quero falar uma coisa rapidamente aqui. Olhem para o tempo, meus caros. Só um segundo. A questão da FPU para já ficou para trás. Não. Um segundo é impossível. Vou lhe dar um minuto, então.
O Abel Chivucuvuco é presidenciável. A essa altura não. É presidenciável. Chicote, já disse isso. A repetição não faz verdade. A repetição não faz a verdade. A verdade ela é verdade. O Makuta Nkondo está a dar uma opinião. Considera que Abel Chivucuvuco é presidenciável. O Smith Chicote considera que não. É pacífico. O Zé Carlos tem uma opinião, o Carlos Rosado outro, o Jaime também. Vamos dizer o que é que nós gostaríamos que o nosso presidente dissesse na mensagem sobre o Estado da Nação na próxima terça-feira, dia 15 de outubro. Eu queria começar pelo Jaime, porque eu gosto das elaborações hermenêuticas do Jaime. Eu penso que não vai mudar muita coisa do que nós já temos ouvido nos últimos anos. São sempre os avanços conseguidos na esfera social, econômica. Alguém disse aqui que era relatórios do trabalho realizado e declaração de intenções. Vai ser isso? Do ponto de vista da sistematização, é assim que costuma ser. Um relatório das principais realizações e aquilo que não se realizou e se prometeu apresentar as justificações dos incumprimentos e projetar o 2025, obviamente, o 2025 projetado em conformidade com a proposta do Orçamento Geral do Estado que vai entrar na Assembleia Nacional. O que é que o Jaime, particularmente, como cidadão atento, gostaria que o presidente João Lourenço dissesse ou enfatizasse no discurso sobre o Estado da Nação? Os angolanos estão expectantes em soluções muito concretas e práticas que é para encontrar aqui uma saída para a situação econômica com graves reflexos na condição social dos angolanos. O Dr. Makuta Nkondo está aqui, viveu no período colonial, eu não vivi no período, nasci já depois da independência. Mas a minha mãe costuma dizer que não há memória de pessoas a comer no contentor de lixo. Eu sempre vivi em Luanda e aqui na nossa Luanda eu não me lembro de ter visto pessoas a comer no contentor de lixo, mesmo nos períodos mais difíceis. E nós estamos a ver com muita dor pessoas a comer no contentor de lixo. Hoje os malucos já não têm direito ao lixo, porque os contentores hoje são para as pessoas saudáveis. Estão a ser recolhidos, não é? Por causa da vinda de Joe Biden. Estão a tirar os doentes mentais das ruas, né? Sim, e isto aqui deve ser algo que deve retirar o sono ao Presidente da República. E é engraçado, todos os dias estão a recolher os doentes mentais, mas as pessoas cuja saúde mental também não deve ser muito boa, né? Mas pronto, não são classificadas como tal, continuam a comer nos contentores. Aqui embaixo há um contentor, e quando eu cheguei estavam lá uns rapazes a esgravatar comida. Sim, então é algo que deve preocupar o Presidente da República e tirar-lhe o sossego mesmo. Como encontrar uma solução, uma saída para a situação econômica de Angola, de modo a devolver alguma dignidade aos nossos concidadãos que têm o contentor de lixo como alternativa. A mim, como angolano, mas como o que já me está a dizer contrasta com o que o Presidente disse no discurso agora na reunião do Comitê Central, quando diz que nos últimos anos Angola melhorou a sua reputação. Melhorou a sua reputação. Depende em que aspecto reputacional estamos nos talvez referindo. Talvez nos olhos da comunidade internacional? Sim, talvez seja um país muito mais respeitado. Vemos a intervenção dele na resolução do conflito Congo-Democrático, na população centro-africana. Então, Angola, do ponto de vista da projeção da sua imagem internacional, ganhou sim algum respeito, porque a visão nesse contexto é diferente do presidente José Eduardo dos Santos. Mas eu penso que a maior reputação que se pode ter é a interna. E os políticos são eleitos justamente que é para satisfazer as necessidades do seu povo, conferir dignidade, oferecer bem-estar às pessoas. Então, eu penso que não basta ser respeitado no Ocidente, na Ásia, na Rússia. Nós temos que ter um país onde consigamos viver com alguma dignidade, com algum conforto. E quando se elegeu o presidente João Lourenço foi justamente nessa perspectiva, né? Alguém que possa melhorar a nossa qualidade de vida e o atual contexto, em princípio, eu como angolano e como pessoa de uma forma geral, de fato incomoda-me. É sofrível ver concidadãos a comerem no lixo, e eu vejo no Sequel famílias inteiras até fazem piquetes, uns entram de manhã cedo até parte da tarde, aqui no Miramar agora, sabe o que é no Miramar? Outros passam lá de madrugada. Já sei o que é no Miramar. Há contentores já privatizados, esse contentor é meu. É assim mesmo que funciona. Cada mendigo, cada família faminta toma conta de um contentor. Smith Chicote, qual é a sua... Só um segundinho só para concluir. Eu subscrevo um texto do Rui Kandove, onde dizia, noutros termos, que
que o Presidente da República deveria ter mudado a sua equipa. A lógica de que a equipa que vence não é substituída. Mas qual equipa? O governo todo. Sobretudo a sua equipe econômica. Nós precisamos, porque a economia serve para melhorar a vida das pessoas. Não tirou Manuel Nunes Júnior, depois há dois Joaquim Jaime. Mas nós sabemos que... Há o Joaquim Jaime da televisão, da TPA, e há o Joaquim Jaime da Rádio MFM. Quem me conhece... Não é MFM. José Carlos. Sim, eu sou o seu... Quem me conhece relativamente à situação social... Cheguei à conclusão de que há dois... Não, mas hoje cheguei à conclusão de que há dois Joaquim Jaime. Então vamos deixar que o Joaquim Jaime chegue à conclusão do seu raciocínio. O raciocínio dele. Joaquim Jaime da MFM. Espera, relativamente à situação social, quem me conhece a minha posição. Eu não abro mão da dignidade das pessoas. Sabem que eu também defendo algumas realizações do presidente João Lourenço. As pessoas têm que ser avaliadas no seu todo, não podemos apenas apontar para os seus erros. Quando temos que apontar as relações das outras pessoas, temos que apontá-las sim, enfatizá-las, elogiar e encorajar. Mas relativamente à dimensão social e econômica, eu devo dizer que eu ainda não estou satisfeito com o desempenho da equipe econômica do Presidente da República, porque sei que pode fazer melhor. Smith, Adebayo, Chicote, qual é a sua expectativa? Mas melhorar significa mudar ou eles vão melhorar? Carlos Rodo Tem de alterar aquela equipa. Agora já não temos tempo para essas interrupções. Smith, Chicote, o que é que espera que o Presidente diga, o que é que gostaria que dissesse? Particularmente em termos de expectativa, praticamente zero. O que é dizer praticamente zero? Não tem expectativa. Repare que o país vai de mal a pior. Repare que em 2017, a altura em que o João Lourenço concorria ao cargo de Presidente da República, o MPLA trouxe como slogan melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Hoje por hoje é de todo visível que piorar tudo. Tudo piorou. Ou seja, os angolanos até já dizem que era melhor que se deixasse pelo menos as coisas no estado em que se encontrava no momento em que o falecido presidente José Eduardo dos Santos abandonou o poder. A outra parte da minha pergunta, o que é que gostaria então que o presidente dissesse? E vou chegar a ti aí. Só tem mais um minuto, eram dois, agora só tem um. Repare que de 2017 para cá, os angolanos encontram-se num cenário em que caminham por um túnel, em que enquanto caminham por este túnel escuro, ao invés de vislumbrarem uma luz verde ao fundo do túnel, a essa altura continuam a haver cada vez mais túnel. Infelizmente. O que eu podia talvez esperar e solicitar ao Presidente da República a essa altura é que, e até porque o pacote legislativo autárquico encontra-se na reta final a todo vapor ao nível da Assembleia Nacional, de modo que mesmo seja... Mas falta a lei essencial, a lei fundamental, sem a qual não autarquia já está emperrada. Mas o pacote está... Sim, mas nada se concretiza. Vamos com calma. Sem aquela lei. Chicote, nós temos que ser honestos connosco próprios. Há uma data de leis aprovadas, mas a lei sobre a implementação das autarquias locais, a institucionalização não está aprovada. Só não está a essa altura aprovada por falta de vontade política. Portanto, gostaria mesmo que o Presidente, pelo menos de modo mais concreto, se referisse relativamente ao horizonte em torno da implementação das autarquias. Tocou numa coisa interessante. Estamos em 2024, as próximas eleições gerais estão marcadas para 2027. Acha que até lá haverá alguma hipótese de se implementarem as autarquias locais? A depender do MPLA, antes de 2027, esqueçamos, não haverá. Então, não tem qualquer expectativa positiva relativamente à mensagem do Presidente da República sobre o Estado da Nação? Zero. Serão números, mais números, que em nada, vistas as coisas, se refletem positivamente na maioria das condições e qualidade de vida dos cidadãos. E o José Carlos de Almeida, que quer suceder a João Lourenço quando o tiro de largada for dado, qual é a expectativa em relação à mensagem do Presidente da próxima terça-feira? Eu não tenho uma expectativa positiva, não é? Porque eu gostava que houvesse a resolução das questões sociais, nomeadamente na saúde e na educação, que não tem acontecido. Eu fico muito triste por haver muitas crianças fora do sistema de ensino. Vejo pessoas que morrem ainda por causa da malária.
enfim, vejo, constato a descoordenação entre vários ministérios e às vezes fico com a ideia de que os ministérios trabalham isoladamente. Eu estou muito triste em relação à organização dos municípios. Os municípios continuam muito desorganizados, enfim, ainda há muita corrupção. Chegamos à conclusão de que a questão da recuperação de ativos foi mal conduzida. Eu sempre disse que era mal conduzida e portanto não vejo, não estou a ver algo de positivo do ponto de vista socioeconómico. O que é que gostaria, José Carlos, o que é que gostaria que o Presidente enfatizasse no seu discurso sobre o Estado da Nação? Eu gostava que ele prometesse que houvesse mais produção agrícola, mais produção... Que prometesse? Sim, né? Que prometesse que vai, apesar das dificuldades económicas que estamos a atravessar, que vai se empenhar para que haja mais produção agrícola, pecuária, haja mais aposta no ensino, do ponto de vista quer orçamental, quer através de projetos. Aí sim, eu ficarei, enfim, um pouco mais animado se houver essa expectativa, porque os angolanos estão a sofrer muito e eu, como angolano e como membro do MPLA, fico muito triste, porque quando as pessoas me veem, eu gosto muito de andar com bonés do MPLA, quando às vezes vou ao mercado, as pessoas ficam agastadas e dizem piadas, enfim, eu fico muito triste. Eu quero que o meu partido mude de rumo para que o partido seja mais bem considerado e, enfim, e que traga felicidade para os angolanos, embora seja muito difícil. O presidente João Lourenço, nestes últimos anos de mandato, deve fazer tudo. Não, este é o último. Houve o primeiro, este começou em 2022. Para facilitar o futuro candidato a presidente da República. E se ele pensa se ceder a si mesmo, então também deve fazer alguma coisa para... que esse candidato se chame José Carlos de Almeida. Se esse candidato for José Carlos de Almeida, o país será muito melhor. Acreditem nisso. Carlos Rosado de Carvalho, acho que na terça-feira, se a tua agenda permitir, vamos estar aqui a acompanhar o discurso. Qual é a expectativa? Pois, olha, a expectativa, a primeira é que eu gostava, não é a expectativa, é que eu gostava que não fosse um discurso longo. Eu lembro-me dos primeiros discursos do Presidente, de estarmos aqui em emissões especiais e a gente continua... 2 horas e 40 já não minutos. Se lembra, quando chega ao fim, a gente já não se lembra do que é que o Presidente disse no princípio. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria era que fosse assim. Não acredito que seja, mas eu gostaria. E eu acho que o Presidente, nos discursos, nos últimos, desculpa-se com a Covid, com a conjuntura internacional, foi a Covid, e depois veio a guerra da Ucrânia, e agora provavelmente vai falar da guerra do Médio Oriente, não é? Da má conjuntura internacional, etc. Depois, o Presidente provavelmente vai cavalgar sobre alguns dados económicos que têm sido positivos e que eu já comentei aqui. Nomeadamente o crescimento, a primeira é a inflação. Aliás, amanhã, portanto, a inflação devia ter sido... Hoje é 12, não é? Hoje é 12. Sim. Portanto, o dia para a publicação da inflação é o dia 12 do mês seguinte. Como não foi publicada hoje, deve ser publicada na segunda-feira. Provavelmente vai dar mais uma redução. Enfim, tivemos aqui aumentos das telecomunicações, tivemos o início do ano escolar, mas eventualmente ainda vamos ver uma redução da inflação. Também tivemos o crescimento também esta semana, não é? Em que deu um crescimento de 4,1%, motivado fundamentalmente por 50% do crescimento é petróleo e diamantes, mas portanto eu acho que o Presidente vai cavalgar nisso e nesse discurso que nós temos assistido nos últimos tempos da segurança alimentar. Temos tido o Dr. Massana dizer que diminuíram as importações, estamos a produzir mais e portanto eu creio que Sim, mas o poder de compra dos angolanos mantém-se baixo. Justamente, não é? Porque é que tem que depois de que se dizer ao Presidente que reduzir a inflação não é reduzir os preços continuam a aumentar. E, portanto, eu acho que vamos ter um Presidente do país da TPA,
da Zimbo, da Rádio Nacional de Angola e do Jornal de Angola. Um país que está bom quando todos verificamos que o país está mal. Esta tentativa de construção de um país diferente, falta de realismo, não é? Naturalmente que o Presidente não pode ser como nós, não pode ser como o Carlos José de Carvalho, que sou analista, não. O Presidente tem que dar esperança, como estava a pedir aqui. Mas essa esperança tem que ser dada com o realismo. E eu acho que os últimos discursos não apontam nesse sentido. Vai ser, de alguma maneira, mais uma vez, a negação da realidade, em que tu falas com os empresários estão todos com as suas vidas muito complicadas, mas depois tens o INE a dar um crescimento de 4,1%. Nós vamos ao supermercado, vemos as coisas a subir e depois vemos o INE a dar uma desaceleração da inflação. Espero que o Presidente não faça isso, que faça... Eu numa palavra, eu pedia realismo ao discurso do Presidente. Até o Jaime nos diz isso, não é? Que as coisas não estão bem e nós precisamos de ter um discurso realista sem prejuízo de darmos esperança às pessoas. E o que é que Makuta Nkondo pede ao Presidente? Ok, muito obrigado. Primeiro, não vai dizer nada de novo, completamente nada de novo, porque eu estive com ele 5 anos que estive no Parlamento, cada ano com discurso. São livros e livros que são distribuídos lá. Não dirá nada de novo, porque para mim gostaria que ele dissesse qual é a magia que tem, qual é a solução que vai ter para acabar com a fome e a miséria, para não dizer pobreza, do povo angolano. Ele, João Lourenço, não conhece a situação de Angola. Vai só nesses mercados, vai só nessas comunas e municípios isoladas, são ilhas e por falta de... Eu lhe convidei para passearmos juntos. Qual é a solução que tem para acabar com a miséria, com a pobreza? Está aqui, você é um editor-chefe. Mas qual é a contribuição que apresenta? Porque programa após programa, projeto após projeto, orçamento após orçamento, a verdade é que a situação se mantém e nós vivemos neste país. O que é que falta? O que é que falta para que os programas do governo realmente deem certo? Sinceridade, honestidade e o que é que posso dizer? Parece que o meu amigo e irmão Carlos de Carvalho, que deve saber qual é o termo usado. Usar bem as riquezas do país, distribuição justa. O povo, eu já disse, mesmo com esse orçamento que se aprova lá, esse discurso, o povo não beneficia de nada. Por outra coisa, que o presidente da República, no seu discurso, explicasse a morte, que explicasse bem as razões dessas mortes suspeitas. Já está a se viver com medo. Quais mortes suspeitas? Essas mortes, Fulupinga foi... Fulupinga foi há muitos anos, o presidente nem era presidente. Morreu. Sim. Como é que morreu? Quem matou? O diretor da Imparcial Fax, Ricardo de Melo, a dona Salucombo morreu, o Laurindo Neto morreu. E mesmo com o nosso colega Ismael Mateus, já está se dizer por cá, já estava morto antes do acidente. Será que alguém matou? Depois fez sentar no carro, ligou. Makuta Nkondo não está a enverdar por um caminho especulativo e muito perigoso? Conspirativo até? Você acha que aquilo... Eu vou especular que... Eu estou a dizer que o presidente, para explicar... Como é que ele vai explicar? O presidente, que elementos tem para dar a explicação? Tem a segurança do Estado, tem que ele que dirige todo mundo. Eu não gostaria que depois de nós sairmos daqui, Alves Antônio... Alves Antônio já está reformado. Alves Eu sou o Fernandes. O Alves de Jesus está reformado. O Alves Antônio está reformado. Eu e o Alves da Silva estamos no ativo ainda. Ricardo, todos nós estamos aqui agora para sairmos ouviram. O fulano parece que a sair do debate, não sei, aconteceu isto, aconteceu aquilo. O Makuta Nkondo está com medo? Tem receio? O povo tem receio. Não, o Makuta
particularmente, só com esse convite que recebi, a família não gostaria mais que eu viesse. Mas nas redes sociais está a ser muito, muito aplaudido, hein? Escuta, os ouvintes estão contentes com a sua intervenção. Muita gente não gostaria de estar cuidado. Que bacuaco, bem na vonda de que estão a matar. Parece brincadeira, mas esse é assunto do presidente da República, esclarecer essas mortes suspeitas. As pessoas não querem falar, não querem viver à vontade. Eu, quantas vezes que não fui encontrado morto em casa com sinais, não sei de que, tudo. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo, a partir do momento. Eu sou crítico. Eu não tenho medo. Eu sou crítico do meu partido há imenso tempo, mesmo no tempo do presidente José Eduardo Santos. Eu meti na cabeça que um dia eu posso morrer. Eu tenho o pensamento de o Laurino Vieira também era membro do Comitê Central. Eu tenho o pensamento de Agostinho Neto. Alguns de nós poderão desaparecer, alguns de nós poderão ficar na primeira esquina, mas a revolução vai continuar. E é por isso que eu falo sempre o que me vem na mente. Não sou um indivíduo seguidista, penso pela minha própria cabeça e vou sempre continuar com a mesma postura. Meus senhores, há um clima de medo generalizado na nossa sociedade, sentem isso? Eu pessoalmente, eu tenho que dizer aqui, já o disse várias vezes, eu digo o que penso, nunca tive problema absolutamente nenhum, nunca me telefonaram, nunca me fizeram pressão, nunca, enfim, temos sanções económicas, eu sou jornalista, estive na Zimbo, quis falar do diretor de gabinete do presidente, não me deixaram, portanto, mas tirando isso, do ponto de vista da segurança, digamos assim, eu pessoalmente, é a minha experiência, não tenho, enfim, isso é mesmo só esse receio. Uma opinião pessoal. Semite Chicote, está-se a notabilizar por seus escritos no espaço público, nas redes sociais, particularmente, e agora tem estado a fazer alguma intervenção na rádio também. Sente que há um clima de medo na nossa sociedade? Eu faria completamente, com as devidas adaptações, as palavras do mais velho Carlos Rosado, a minha. Não. Joaquim Jaime é um agente triplo. Está na MFM, está na Despertar, está na TPA. Sente algum medo, Jaime? Não sinto nenhum medo. Mesmo quando vou para a Rádio Despertar e critico a UNITA, nunca ninguém me seguiu, nunca recebi um telefonema, um belisco qualquer, uma mensagem privada, nem uma chamada de atenção. Embora, do ponto de vista dos nossos parentes mais velhos, né, nós estamos numa sociedade assim polarizada, ou nós somos do MPLA ou somos da UNITA. E nós que crescemos nesse ambiente político, às vezes nossos parentes não ficam muito simpáticos quando nos veem próximos a uma força política que não faz parte da nossa tradição familiar. Mas eu digo às pessoas, eu lido com todo mundo, falo com todas as pessoas, mas eu nunca recebi um telefonema, uma ameaça, uma perseguição. Eu ando à vontade, sempre que posso, ando de noite, conduzo o meu carro e eu não tenho nenhum problema. Nunca fui ameaçado, molestado ou coisa parecida. Isso nunca aconteceu. Verdade seja dita, a mim também. Faço de vossas palavras minhas. E tem outra coisa, nunca ninguém me deu um bilhetinho, nem aqui na rádio, nem na televisão, nem na Rádio Despertar, para dizer uma coisa ou outra. Eu sou livre, sou independente, falo aquilo que acho que é correto. Eu fiz esta ronda para esta questão porque até achei interessante. O Makuta Nkondo tem uma trajetória política interessante, mas muito interessante mesmo. Esteve na FNLA ainda antes da independência, passou pela FLEC, pouca gente sabe disso. Foi do MPLA no tempo do Partido Único, foi assessor de Samacuva na UNITA, foi deputado pela Casa CE, e é crítico, é analista e tinha a sensação de que era um homem seguro e tranquilo, mas está a falar do medo e está a falar de medo. Eu não estou a falar do medo, eu não tenho medo. Estou a dizer para o João Lourenço explicar essas mortes. Medo, eu se tivesse medo já estaria fora, vivia fora e tudo. Eu estava em Paraguai, mas fui abordado, penso que aquele deve ser Al-Qaeda para me chamar a atenção,
por ter chamado o islamismo de religião. Eles não aceitam o termo religião para o islamismo. Me chamaram mal. Atenção, mas com todos os nervos, mas estou aqui. Eu não tenho medo, não fujo, não saio. Nem sente que existe um clima de medo na nossa sociedade. O clima de medo na nossa sociedade parece que existe, sim. Por que existe? Quando a oposição convoca a manifestação, não aparece. Todos aqueles que apoiam a mudança e tudo, mas tenta só convocar a manifestação. Até os pais, cuidado, cuidado lá, eles matam, os maiores críticos não aparecem na... No sei do MPLA também, no sei do MPLA também, no sei do MPLA também há medo. Por isso é que muitas pessoas não reagem a determinadas questões, outras pessoas se acobardam por causa desse medo. Segurança económica, não é? José Carlos.